Olá, pessoal. Vamos para mais uma questão do vestibular 2018 da UE. A questão diz assim, ó: calcule o volume de um prisma triangular, cuja base é um triângulo equilátero de lado 4 centímetros, sabendo que a aresta lateral mede 6 centímetros e forma com a base desse prisma um ângulo de 60 graus. Bom, pessoal, para ficar bem entendido, vamos fazer o desenho desse prisma, certo? Então, vou fazer um ângulo aqui, um triângulo, aliás. E esse triângulo, eu não estou fazendo ele bem equilátero, não, porque eu vou fazer a imagem dele tridimensional, 3D, certo? Então, eu vou pegar aqui, copiar esse triângulo, que vai servir de base, Ctrl C, Ctrl V aqui, e vou colocar ele um pouquinho mais à esquerda, aqui à direita, aliás, e vou ligar os vértices, certo? Então, ligando esses vértices aqui, ó, tá aqui uma representação do meu prisma, certo? Prisma triangular. E ele diz que esse prisma forma um ângulo de 60 graus, certo? Com a base. Então, se a gente fosse calcular esse ângulo aqui, ó, eu vou até representar para encontrar a altura. A altura tem que formar 90 graus, né? Então, para eu representar aqui, esse ângulo aqui eu vou representar como ângulo reto. E esse ângulo aqui é de 60 graus, certo? Aí ele diz que a aresta lateral mede 6, então 6 é a distância aqui, ó. 6 não é a altura não, é essa distância. E a base é um triângulo equilátero, então aqui é 4, aqui é 4 e aqui é 4, certo? Já já a gente vai trabalhar com esse triângulo. Então eu vou encontrar primeiro a altura. Pessoal, se você olhar esse ângulo aqui, o H é o cateto oposto, né, ao ângulo. E o 6 é a hipotenusa, ó, o ângulo reto está aqui embaixo. Então, eu posso trabalhar aí com essas relações de seno, cosseno e tangente. Qual é a relação que eu trabalho com o cateto oposto? É o seno. Então, eu posso trabalhar assim, ó. Seno de 60 graus é o cateto oposto, ou seja, H, dividido pela hipotenusa, que é 6, certo? Aí eu vou calcular o seno de 60. Para quem lembra do seno de 60, vai direto, né? Que é raiz de 3 sobre 2. É bom saber disso aqui, certo, pessoal? Senão vai ter como encontrar no próprio triângulo equilátero. Isso aqui eu estou dizendo que é igual a H dividido por 6. O 6 vai passar multiplicando a raiz de 3, então vai dar 6 raiz de 3 dividido por 2 igual a H. 6 dividido por 2 dá 3, então 3 raiz de 3 é igual à altura, certo? H é 3 raiz de 3. Então, eu vou guardar essas informações, né? Eu vou diminuir aqui o tamanho para ganhar esse espaço e vou guardar elas aqui, certo? Isso aqui, lembrando, é a altura. Porém, eu preciso da base do prisma, porque o volume do prisma é base vezes altura. Então, vamos olhar só para a base, certo? Eu vou desenhar um triângulo equilátero aqui, onde seus lados medem 4. Porém, eu vou partir ele aqui no meio, para encontrar a altura desse triângulo. Como é que eu vou escrever isso aqui? Um lado é 4, esse ângulo aqui é reto, né? O triângulo equilátero, e parte aqui ao meio, e essa distância aqui vai ser exatamente a metade do lado, porque no triângulo equilátero a altura bate com o meio, né? A mediana, mediatriz e assim por diante. Então aqui vale 2 e aqui vai ser a altura do triângulo da base. Eu vou chamar de x, já que eu já chamei de h a altura do prisma, certo? Fazendo Pitágoras aqui, eu vou dizer que x ao quadrado mais 2 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado. Ou seja, x mais 4 é igual x ao quadrado mais 4 é igual a 16, x ao quadrado é igual a 16 menos 4, x é igual a raiz quadrada de 12. Lembrando que 12 eu posso escrever assim, ó, 3 vezes 4. Aí o 4 sai da raiz e o 3 fica. Então, x é igual a 2 raiz de 3. Lembrando que isso é a altura. Então, a área desse triângulo, a área dele, né? A área vai ser igual base, que é 4. É a base, não é 2 não, certo? Lembra que é a parte toda. Então, base é 4 vezes a altura, como é um triângulo, a gente divide por 2, né? Base vezes a altura dividido por 2. Posso cortar o 2 com 2 e a área desse triângulo é igual a 4 raiz de 3, certo? Vou novamente guardar essas informações. Vou diminuir aqui um pouquinho o tamanho
E vou colocar aqui, certo? Esses cálculos que eu tinha feito, vou permanecer com eles. É o seguinte, eu vou colocar um ao lado do outro aqui, certo? Para ficar na sequência. E agora aqui embaixo eu vou calcular o volume do prisma. Se eu tivesse esquecido aquele seno de 60, pessoal, aqui só era eu pegar o ângulo, o triângulo equilátero, todos os ângulos são 60. Aí eu fazia o seno aqui, né? X sobre 4. Eu trabalhava com Pitágoras aqui, que é 1, 2, e a gente encontrava aquelas relações lá, certo? Voltando para cá, temos o seguinte, a altura dele é 3 raiz de 3 e a área da base é 4 raiz de 3. Então, num prisma, o volume dele, que é o que está sendo pedido aqui, eu calculo o volume, é a área da base, ou seja, eu vou representar por B, é base vezes a altura, tem igual, né? Base vezes altura. Então, o volume vai ser a base 4 raiz de 3, que é a base é a área do triângulo equilátero. Então, 4 raiz de 3 vezes a altura 3 raiz de 3. 3 raiz de 3. Pessoal, 4 vezes 3, 12. Então, o volume 12. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, né? A gente multiplica os números de dentro, que é 3. Então, o volume vai ser igual a 12 vezes 3. Volume é igual a 36. Como estamos trabalhando com centímetros, 36 centímetros ao cubo. Portanto, a alternativa correta, letra E, certo? Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Vejo vocês aí nos próximos vídeos. Até mais. Tchau, tchau.